Olá, muito boa noite para todo mundo. Empenhado em mais uma jornada nesta nossa lida boiadeira, versejadeira e novidadeira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV mais uma vez tem a satisfação de juntar a companheirada para fazer esta reunião na beira da fogueira. E já vai começando a nossa porfia violeira com a recitação da prosa brideira do dia. A empreitada de apartar uma vacada de cabeceira, selecionada para manter na propriedade um plantel de criadeiras de primeira qualidade e depois escolher os casamentos mais indicados para garantir o melhor resultado desse gado na reprodução, exige do boiadeiro ciência e sabedência. Pois então, se o companheiro está pelejando com alguma empatação para dar conta desta função, em vez de ficar aí remoendo e perdendo tempo em consumição, o certo é não ficar parado e buscar logo uma solução com quem entende do riscado. E para ajudar nessa questão, a gente põe à disposição dos amigos e amigas pecuaristas a nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, mandada pelo pecuarista André Nascimento. Ele está pretendendo comprar uma novilhada meio sangue Braford e Nelore e depois usar nelas touros Charolês e Devon. A dúvida dele é se estas raças, especialmente o Devon, aguentam o calor do Nordeste. Pois então a gente passa a questão para quem entende deste riscado e fica de lado para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, André. Bem, quando você fala que você vai comprar matrizes Braford e Nelore, vamos ver as situações. Se for Braford cruzada com Nelore, você terá aquela vaca que eu apelidei de 31, porque tem 31% de sangue europeu. Já que o pai Braford tem 5/8 de sangue Hereford, ou seja, 62% de sangue Hereford, ele transmite 31% às filhas de sangue Hereford, quando cruzada com Zebu, ou seja, essas filhas, esse cruzamento de Braford com Zebu, ou Brangus com Zebu, ou Canchim com Zebu, gera essa fêmea 31% europeia, o que é muito rústica. Ela é 70% tropical, muito rústica pelo zero, uma fêmea espetacular para o Nordeste. Então, sobre essa fêmea, se você inseminar com um gado europeu, você fará praticamente, fará novamente um animal 5/8 europeu, que seria aí 5/8 do frio. Não seria um animal exatamente adaptado para vocês aí no Nordeste, tá? Porque quanto mais sangue de raças do frio ele tem, pior ele será para conforto térmico, para uma termorregulação mais eficiente. Ou seja, não faça europeu sobre esse gado Braford cruzado com Nelore. Agora, se você está falando que você está comprando fêmeas Braford e também Nelore, então, e você quer usar o Devon ou o Charolês como inseminação, não como touro, né? Devemos deixar claro que touros europeus não trabalham com eficiência no Brasil tropical. Portanto, esqueça, se essa é a pergunta de o Devon ou Charolês como touro, esqueça isso. Nós estamos falando em inseminação artificial. Então, sobre a sua matriz Nelore, se é isso que você está perguntando, eu estou comprando matrizes Braford e Nelore. Então, sobre as matrizes Nelore, você vai fazer a inseminação de Charolês e Devon, vai ficar animais meio sangue espetaculares para ser criados aí no Nordeste, porque vai ser pelo curto. A mãe é Zebu, então quando você cruza com o europeu, vai fazer um animal meio sangue tropical, que basta para ter pelo curto, liso e brilhante aí para vocês no Nordeste. Agora, sobre matrizes Braford, que são 5/8 europeia, o recomendado é usar uma raça tropical, seja um taurino adaptado, como o Senepol ou mesmo o Caracu, seja o zebuíno, tá ok? Porque aí você vai fazer animais bem tropicalizados, tá ok? Espero ter respondido a sua pergunta. E aqueles que estão nos assistindo, um abraço a todos e vamos para o campo.
Estando já vencida a primeira das 3 pernadas em que a nossa jornada foi dividida, e aproveitando que a estrada boiadeira está bordejando o Ribeirão da Conceição, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira, mas volta em seguida para retomar esta lida marchadeira. Aguarde. O balanço ainda não foi totalmente fechado, mas já está praticamente confirmado que o setor de saúde animal teve um resultado abaixo do que era esperado no ano passado. E o principal culpado pelo tombo foi o gado bovino de leite e de corte, que representa mais da metade desse mercado no Brasil. Conforme é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras fazendeiros, que viram isso acontecendo dentro das suas porteiras ao longo do ano passado inteiro, a pecuária brasileira enfrentou uma forte queda na sua rentabilidade, o que obrigou o pecuarista em geral a reduzir o investimento na atividade. Pois então, para esticar uma prosa a respeito do que aconteceu e do rumo que o carretão deve pegar no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Emílio Salani, vice-presidente executivo do Sindan, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Campinas, aqui no interior paulista. Boa noite, Emílio. Seja muito bem-vindo, como sempre. É uma baita satisfação receber você novamente aqui no nosso rancho, depois de tanto tempo que a gente não proseava, né? Você sabe que a casa aqui é sua e faz tempo, né? O prazer é meu, Sidney, e eu fico muito honrado de ser convidado para poder bater um papo com você e levar algumas informações aos seus telespectadores. Muito obrigado, o prazer é nosso. Ô, Emílio, pelos dados preliminares aí que vocês já têm na mão, né? Qual deve ser aí o faturamento da indústria de produtos para a saúde animal no ano passado? E qual seria aí a variação em relação a 2022, hein? Bom, Sidney, uma coisa muito importante. Nós temos algumas empresas que têm capital aberto e estão em bolsa no exterior, então a gente sempre aguarda algumas posições no exterior, algumas informações, algumas oficializações para fechar o ano. Mas nós temos uma estimativa muito próxima do que nós esperamos para o ano de 23, que é de 11 bilhões de reais de faturamento de tudo que é medicamento veterinário, ou seja, vacinas e produtos farmacêuticos, quimioterápicos. Lembrando que nesse número não tem nem sal mineral e nem ração. E a gente estimava um crescimento um pouco mais modesto, mas como a gente vem de alguns crescimentos bastante significativos nos anos anteriores, a nossa expectativa é de algo ao redor de 3% de crescimento de 23 sobre o ano de 2022. Não chega a ser um resultado assim que a gente possa dizer que é ruim, né, Emílio? De maneira nenhuma, se você considerar todo, todas as condições que nós vivenciamos no país e as condições da pecuária no Brasil, eu entendo que esse foi um resultado bastante significativo. Por quê? Porque a gente sempre ressalta a todos que estão nos ouvindo o quão forte é a bovinocultura, a pecuária, o boi na composição do faturamento do Sindan. Para você ter uma ideia, é alguma coisa ao redor de 55 a 60% desses 11 milhões é boi. Agora, a indústria de produtos para a saúde animal já estava esperando, então, um encurtamento aí do movimento em relação a 2022, né, Emílio? A gente esperava, mas se você for pensar, a gente tem algumas coisas que nos levam a usar aquela expressão da tempestade perfeita. Toda acomodação que o nosso país teve, que não cabe aqui a gente falar, nós temos que nos adaptar, esse solavanco no preço da arroba, a queda no preço do litro de leite, que é um fator bastante importante, e o peso de todos os insumos na composição de custo do produtor. Isso que foi bastante importante. Quando você olha a composição, quais são os custos que estão envolvidos, alguns custos foram mais impactantes do que outros custos. O que a gente sempre salienta, Sidney, é que qualquer queda na utilização de medicamentos ou qualquer
postergação de utilização de remédio, de medicamento, pode colocar em risco um nível sanitário, um padrão sanitário que nós obtivemos a duras penas nesse país. Ô Emílio, o ano passado foi de um forte crescimento no abate de vacas criadeiras, no caso do corte, né? E de matrizes leiteiras também, no caso da produção de leite, né? Isso por conta do desinteresse na cria e também pela queda no preço pago ao produtor de leite. Qual foi o efeito disso para a indústria de saúde animal? Acaba sendo impactante, porque apesar dessa composição de abate de fêmeas entrar na taxa de desfrute, e todos vocês têm nos ensinado, você principalmente, que esse abate de matriz você acaba sentindo na disponibilização de bezerros com 2 anos aí para frente, fechando aquele ciclo, não podemos esquecer que a retirada de matrizes do segmento nos tira também a cria. E a cria é um elemento que consome bastante medicamento veterinário, dada a necessidade de fazê-lo performar, como também a baixa rusticidade que tem, a baixa resistência que tem esse animal. Quando você olha a utilização de produtos veterinários, você não pode esquecer jamais que tem uma série de vacina para animais jovens, tem todo um trabalho de início pós-nascimento, de utilização de cura em umbigo, cuidados com diarreia, com pneumonia. Então, na cesta de utilização de produto, que acaba compondo esses 60% desses 11 bilhões de reais, o bezerro é muito significativo. A tendência é que quando você tem um menor número de bezerro a ser cuidado, a tendência também é que uma série de medicamentos específicos também tem seu uso reduzido. Abaixa-se a utilização desses produtos para bezerros, que o fazendeiro sabe muito bem que ele tem que utilizar, tem ciência disso, o portfólio é super adequado, ou seja, a gama de produto, o número de produto que é disponibilizado, legal, mas impacta razoavelmente no nosso negócio. Ô Emílio, agora, além do forte esmagrecimento da lucratividade da pecuária, né, uma grande parte do rebanho brasileiro parou de receber a vacina contra a febre aftosa. O que isso representou e ainda vai representar para o setor de saúde animal? Sidney, se nós temos o ambiente macro, se nós temos a queda no preço da arroba e no litro de leite, a tempestade perfeita é concluída com a redução, certo, da utilização da vacina contra a febre aftosa. Então, imaginemos que essa compulsoriedade, essa obrigação de trazer o animal 2 vezes por ano no curral, era a oportunidade de se utilizar outros produtos. E por mais que a gente tenha trabalhado, Ministério, indústria e os elos envolvidos na cadeia, buscando conscientizar que mesmo com a parada da vacinação de aftosa em parte importante do país, tanto em número de animais quanto em tecnificação, é importante lembrar isso. A gente não poderia, de maneira nenhuma, abaixar a guarda, cruzar os braços e achar que o animal não precisaria mais dos cuidados que ele recebia concomitantemente, juntinho com a vacina de aftosa 2 vezes por ano. Questão fundamental para a pecuária brasileira hoje, né? Agora, Emílio, o que é que a indústria de produtos para a saúde animal pode fazer para tentar diminuir o peso do aumento dos custos no lombo do fazendeiro? Quando a gente fala isso, é uma coisa bastante importante que a gente acaba tendo que detalhar um pouco mais. A gente procura sempre ser bastante sucinto nas nossas respostas, né? Para passar aquela mensagem que é importante para quem está nos assistindo. O que é importante para nós é que quando se compõe o custo, como nós já falamos anteriormente, eu e você, lá tem aquele pedaço que é o custo sanitário. Quanto se gasta em sanidade, quanto se gasta em vacinas, em endectocidas, em ectoparasiticida, no transcorrer de um ano. Apesar do Sindan não ter um envolvimento direto com o preço, a percepção das reuniões que nós temos com os associados, com os conselheiros e com a diretoria do Sindan
Lembrando que dentro do Sindan nós temos basicamente 90% do PIB veterinário. Essa relação, esse impacto de custo, esse percentual de custo na produção de um animal de 540, 600 quilos, ele se manteve. Então, a gente acha que não existe um aviltamento, não é proibitivo, ou seja, quando você fala, vou usar X dose de carrapaticida, X dose de dectocida, vou usar tal vacina para prevenir tal doença, a relação custo-benefício é super positiva. Agora, os outros custos a gente não controla, e a gente percebe que, às vezes, eles acabam impactando na atividade da pecuária no Brasil. Entendi. Ô, Emílio, olha, a gente vai continuar acompanhando aí ao longo desse ano, né, o desenvolvimento aí das negociações no setor de saúde animal, que é fundamental para a manutenção da posição do Brasil no mercado internacional de carne, evidentemente, né? E eu conto com você para ir ajudando a gente a entender o que está acontecendo e chamar a atenção do pecuarista para essa situação, né? Obrigado, viu, Emílio? Até a próxima. Grande abraço. Então, Sidney, abraço e boa noite a todos. Muito obrigado. E a gente faz agora um rápido intervalo e volta em seguida. Aguarde. Além da dedicação para criar e engordar o pantaneiro, a profissão de boiadeiro também exige do vivente experiência e sabedência para fazer a negociada da boiada na hora mais recomendada. E para ajudar os companheiros e companheiras a ficarem bem afiados a respeito do que está sendo passado no mercado, a gente faz agora a apresentação das notícias do boi gordo e da evolução da sua cotação. Pois o que tem para ser contado é que, de pouco em pouco, a febre paradeira que estava atravancando a nossa praça boiadeira está passando. Mas a questão é que, conforme o avançamento do tempo no calendário, mais o mercado pecuário vai pendendo para o lado da descida da ribanceira. De qualquer maneira, na verdade verdadeira mesmo, esse destrambelhamento até já era perfeitamente esperado, por dois motivos principais, sendo que o primeiro, conforme aliás já é da sabedência de todo mundo, é o agravamento da inapetência do consumidor brasileiro. E não será exagero dizer que esta é uma das piores épocas do ano para o açougueiro, que já está padecendo de solidão no seu estabelecimento faz dias. E agora, com o mês na sua metade fechadeira, está mais sozinho ainda, depois que os derradeiros caraminguás do dinheiro do trabalhador criaram asas e foram embora. E para piorar a falta de movimento, a gente está no finalzinho da quaresma e nas vésperas da Semana Santa, um período em que, segundo a tradição da religião, além de recolhimento e de oração, os crentes também devem praticar a abstinência de carne vermelha como contrição e penitência. Por outro lado, apesar do calorão que continua castigando a boiada e os boiadeiros no Brasil inteiro, o verão acaba de chegar ao fim. E agora já não demora mais quase nada para começar a chegar na praça em maiores quantidades o gado terminado no capim. Isso sem contar que o abate de fêmeas descartadas da reprodução ainda vai continuar sendo grande o suficiente para atrapalhar a recuperação da cotação. Somando, então, o encurtamento da demanda com o engordamento da oferta, o resultado é que, no frigorífico, a câmara fria está cada vez mais cheia de mercadoria. Já do lado de cá da cerca, o pecuarista, que ainda tem pasto de qualidade na propriedade e está podendo segurar o gado, continua conseguindo escorar a pressão baixista do comprador. Mas a questão é que a boiada engordada não pode ficar eternamente na invernada, né? E em algum momento ela vai ter de ser negociada. E aí a situação vai ficar complicada. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E o que aconteceu desta vez foi que, em todas estas praças consideradas, a arroba caiu. A lista destas derriçadas foi encabeçada pelo oeste da Bahia, onde o tombo foi geral, com o boi sendo derrubado para R$ 215 e a vaca para R$ 200 redondos, a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. No sul do estado, a fêmea piorou igualmente para R$ 200. No sudeste da Rondônia, a foiçada acertou todos os preços do mercado, cortando o do boi para R$ 190 e o da vaca para merreca de R$ 175. Em Paragominas, no Pará,
o macho já não está valendo mais do que R$ 222. Em Goiânia, capital do Goiás, o comprador mandou avisar que está pagando pela fêmea no máximo R$ 185. Este mesmo valor de R$ 185 é o que está sendo falado para a vaca no Triângulo Mineiro. Em Santa Catarina, o fazendeiro que está precisado de dinheiro está sendo obrigado a entregar a fêmea por R$ 215. E no Rio Grande do Sul, tanto em Pelotas quanto na região oeste do estado, a vaca foi rebaixada para R$ 7,90 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 237 se o negócio fosse por arrobas. Quando eu tiver terminado de levantar meu ranchinho barreado, assim, do jeito que por mim ele foi sonhado, eu vou pegar na lida cercadeira para deixar o jardim e o terreiro separados do retiro e do mangueiro. E no morão da porteira eu vou fazer, com o gavião da foice, uma cruz recortada no coice, que é a simpatia de serventia, sabida e garantia para dar proteção contra a entrada de lobisomem e outros tipos de assombração. Esta prosinha rimada que eu acabei de recitar, feita pela minha própria mão mesmo, é uma das mais de 800 de igual embocadura e recheio que eu escrevi enquanto corria mundo no sertão mais fundo, na intenção de fazer a louvação da verdadeira cultura roceira brasileira. Aí, depois de encher mais de um caderno e meio, e para não deixar essas trovinhas esquecidas em alguma gaveta da vida, foi tomada a decisão de ajuntar tudo e publicar. E assim foram nascidos os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se tiver aí na frente da televisão algum companheiro ou companheira, boiadeiros ou não, que ainda não sabiam disso e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, podem me ligar diretamente, que eu atendo com a maior satisfação. O número do meu telefone pessoal é 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. O meu endereço de e-mail é sidneymasco@uol.com.br e lá no Facebook eu uso o meu nome mesmo. E tendo recitado o verso, cantado à moda e feito o repasse, a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz aqui a sua despedida, deixando certa e prometida a nossa volta para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.